Olá pessoal, então estamos indo aí para a segunda parte da nossa aula de hoje. Nós falamos nessa primeira parte sobre o modelo atômico de Dalton, né, que é considerado o primeiro modelo atômico pós-ciência, pós-utilização da ciência, que comprovava, né, estas ideias através de experimentos. Então a gente coloca aqui que o primeiro modelo atômico ainda hoje é muito utilizado quando a gente representa uma substância química em forma de bolas, modelo bolas. Então que eu teria um átomo de oxigênio para dois átomos de hidrogênio formando a minha molécula de água. Então, a união dessas estruturas atômicas formariam uma substância química. Okay? Aqui a gente não fala de elétron, a gente não fala de próton, nem fala de nêutron. Então, o modelo atômico de Dalton ainda é utilizado quando eu refiro a um átomo como uma única unidade, sem representação das suas subunidades. Ok? Então, vamos para o segundo modelo atômico. E por que esse modelo atômico 1 teve a necessidade de ter alterações? Então, vamos lá. Segundo modelo, ou modelo de Thomson. Bom, esse modelo surgiu com a ideia da interpretação da natureza elétrica da matéria. Então, já era conhecido alguns fenômenos elétricos, como, por exemplo, as descargas elétricas durante umas tempestades, né? Aqueles clarões que davam lá nos céus, já era observado isso daí. Mas há muito tempo já era observado alguns fenômenos ligados à natureza elétrica, como por exemplo, no século IV ou século V, né, antes de Cristo, eram colocados aqui, por exemplo, algumas práticas, algumas interpretações de fenômenos com relação à eletricidade. Então, esse experimento aqui ele é muito famoso, é o experimento de Tales de Mileto. O que ele fez? Ele pegou um âmbar é uma resina, tipo resina que sai de alguns tipos de pinheiros, é uma goma, essa goma em contato com o ar, ela se solidifica e formou-se bastões. Antigamente, eles utilizavam muito o âmbar para poder produzir alguns utensílios, como colheres, como enfeite de cabelo. Inclusive, Tales de Mileto atritava este âmbar com lã de carneiro. E ao atritar esse âmbar com lã de carneiro, ele causava uma atração. Palhas eram atraídas por esse âmbar depois que esse âmbar era atritado. Então, isso já era um fenômeno, né? O atrito da lã e o âmbar causou o que eu chamo de eletrização. Eletrização, na verdade, é um termo que surgiu há muito tempo. Por quê? Hoje a gente sabe que a palavra elétron ela deriva da palavra âmbar. Âmbar, em grego, significa elétron. Então, por isso, fenômenos de ambarização, ou fenômenos de eletrização. Então, elétron, em tudo relativo à eletricidade, deriva da palavra, né, como curiosidade, como âmbar. Tudo era ligado ao âmbar. Daí surgiu todas as palavras e termos que são originados da palavra âmbar. Ok? Hoje a gente sabe que isso, né, na verdade, é uma transferência de cargas que existia, no caso, né, da lã de elétrons, que são cargas que existiam aqui na lã do carneiro, para, no caso, o meu âmbar. O âmbar, então, ele ficou dotado de cargas negativas. E ao ser dotado de cargas negativas, aquelas palhas, né, que existiam neutralidade nas suas cargas, foram atraídas, por assim dizer, por essa peça de âmbar. Tá? Então, mas isso daí foi interpretado muito mais à frente. Mas ainda, estas naturezas elétricas ainda intrigavam muitos cientistas. Então, só para a gente ver aqui, né, tem um resuminho do que foi visto aqui até então. Então, desde o modelo atômico de Thomson, do início ali do modelo atômico de Thomson. Então, Tales de Mileto, com seus experimentos de lã e âmbar, tá, conseguiu observar alguns fenômenos de ambarização, alguns fenômenos de eletricidade. Mas o que é eletricidade, né? Como que a gente consegue entender isso hoje? Então, passamos aí para a idade mais avançada, né? Mais de 2000 anos depois, começou-se a perguntar o que eram esses fenômenos elétricos. Okay? Em 1800, Alessandro Volta inventa e cria sua primeira pilha. Na verdade, a pilha são, na verdade, discos alternados de dois materiais, que é zinco e cobre. E ao empilhar esses discos de zinco e de cobre embebidos em solução de ácido sulfúrico, eles conseguiram
criar uma corrente elétrica, uma corrente de elétrons. E essa corrente de elétrons é usada até hoje nas pilhas modernas e nas baterias que a gente tem. Então, uma pilha, na verdade, um dispositivo que libera elétrons. É uma corrente de elétrons, então, que acontece. Ok? Mas antes também não sabiam muito bem o que era isso. Aqui a gente já começa a criar a ideia do segundo modelo, que é o modelo atômico de Thomson. A idade aqui, ó, a época, foi datado de 1904, quase 100 anos depois da ideia do modelo de Dalton. Então, qual o ponto-chave que a gente tem que descobrir? A descoberta das partículas negativas, que hoje que a gente chama de elétron. Então, tudo isso, pessoal, foi assim foram desenvolvidas várias ideias. Vários cientistas trabalharam nesta época para entender o que era a eletricidade. Um desses cientistas era o Crookes. O Crookes, em 1875, né, bem antes aqui desse modelo ser trabalhado, ele já fazia experimentos com eletricidade. Ele queria saber qual é a condição para gases conduzirem corrente elétrica. Já era descoberto a pilha, né? Foi 75 anos depois ali da ideia da pilha de Alessandro Volta. Então ele queria criar condições para interpretar se um gás é bom condutor de corrente elétrica. Então o que ele fez? Ele simulou uma atmosfera. Ele colocou dentro de um tubo gases em baixíssimas pressões e ele ligou em eletrodos, né, em chapas metálicas, a uma bateria. Eu vou passar aqui para outra página para vocês entenderem melhor que tem um desenho mais elaborado. Então aqui, ó, ele criou, né, ligou-se a correntes elétricas, e essas correntes aqui estavam sendo oriundas de uma bateria, por exemplo, né, de uma pilha já existente. Ele conectou esses polos em chapas metálicas, que eram chamadas de eletrodos, colocou-se dentro desse tubo metálico gás em baixíssima pressão, criando um vácuo para isso daí, né, tipo um vácuo que sugava esse ar, e colocou uma voltagem muito alta. Ele queria saber se o gás era bom condutor de eletricidade. E quando ele ligou essa corrente e conectou esses pinos, ele observou uma luminosidade dentro desse tubo. É como se fosse um feixe, um laser, tipo aquela canetinha laser. Apareceu uma luminosidade. Essa luminosidade sempre saía do polo que eles chamavam de negativo, né, da pilha, que era chamado de cátodo, ou catodo, e caminhava em direção ao polo positivo, que era chamado de ânodo, né? As pilhas tinham esses nomes, cátodo e ânodo, com relação aos seus polos. Ele não sabia que raio que era esse daí. Ele simplesmente chamou estes raios de raios catódicos, porque saíam de um ponto para outro, né? Quando Crookes criou esse aparelho para simular a condução elétrica no gás, ele abriu as portas para várias outras interpretações e vários outros cientistas criaram, então, experimentos que levavam em consideração essa ampola, chamada de ampola de Crookes. Por exemplo, eles observaram que, ao colocar um ímã próximo a esse feixe elétrico, o lado positivo do ímã atraía esses feixes. Então, eles observaram que esses feixes tinham cargas elétricas negativas. Outros experimentos foram criados, inclusive do próprio Thomson, né? O Thomson, ele criou, por exemplo, várias ideias que Thomson criou. Uma delas era colocar um catavento, aqui dentro eu não tenho o desenho, mas ele colocou-se como se fosse um catavento, um ventiladorzinho aqui dentro. E todas as vezes que ele ligava essa máquina, esses raios catódicos, eles percorriam, né, essa direção e faziam girar essa hélice desse catavento. Então, Thomson ele comprovou que existia massa nestas partículas que eram eliminadas nesses raios catódicos, movendo, assim por se dizer, né, esse pequeno catavento que existia dentro da máquina. Vários outros cientistas propuseram outras ideias. Eles aumentaram o tamanho desse tubo, eles aumentaram a quantidade de voltagem e diminuindo mais ainda a pressão desses gases. Eles criaram aqui tipo um protótipo para televisão. As antigas máquinas, né, os televisores antigos, eles tinham mais ou menos essa concepção aqui, ó. Eram mais largos nessa base, né? E eles utilizavam uma quantidade grande em termos de voltagem e eles observavam-se uma luminosidade
na tela, nessa parte aqui frontal da tela, né? Se você estiver vendo um televisor ou um monitor antigo de computador, visto assim de lado, ok? Então esta lâmpada que nós temos hoje em dia, fluorescente, e os tubos antigos de televisores, foram baseados nesses experimentos aí de raios catódicos antigos. Tem muita coisa para falar sobre isso, mas é tudo muito teórico. O importante é a gente observar que os experimentos criados pelo Thomson permitiu ele estabelecer alguns postulados, algumas ideias, tá? Então, esse modelo de Thomson foi o primeiro a realizar a divisibilidade do átomo. Por quê? Porque ele observou que o que saía destes tubos de raios catódicos, na verdade, eram átomos que liberavam algumas partículas. Era um fracionamento dessa estrutura elétrica, então, que acontecia, né, de uma matéria já pré-existente ali dentro do tubo, dentro dos gases, que eram partidos ao passar uma corrente elétrica. Esta ideia, então, de Thomson, era que o átomo ele poderia ser fracionado, ele poderia ser dividido em partículas negativas e uma massa positiva que manteria a neutralidade da estrutura da matéria. Então, o modelo de Thomson hoje em dia é basicamente esse daqui, ó. É uma massa positiva, e esta massa positiva eram dotados de matérias negativas, de partículas negativas agarradas. Estas partículas negativas é que sofriam a saída naquele tubo de raios catódicos. E todas as vezes que eu conseguir quebrar um átomo, eu retiro estas partículas negativas, então. Essas partículas negativas antigamente eram chamadas de raios catódicos, hoje a gente denomina como elétrons, em homenagem ao âmbar, lá de Tales de Mileto. Esse modelo aqui ele é chamado de pudim de passas, tá? Atualmente. Então, os postulados de Thomson eram esses daqui, ó. Os elétrons são partículas de carga negativa e eles estão agarrados a uma massa positiva. 2. Os átomos são eletricamente neutros, pois as cargas negativas igualam-se às cargas positivas. Ainda a gente não fala em próton, esta carga positiva, mas para frente, né, eles conseguiram comprovar a existência de um próton, e esse próton era de uma massa cerca de 1836 vezes maior do que a partícula negativa, do que o elétron, ok? De carga positiva, de carga contrária ao elétron, ok? Então, pessoal, o modelo atômico de Dalton, em resumo, falava-se de um átomo indestrutível, de um átomo como se fosse uma bolinha maciça indestrutível, ok? E já o modelo de Thomson admite a existência dessa divisibilidade do átomo. Então, tanto é que Thomson é considerado como o pai da química, o pai do elétron, né? Desculpe, o pai do elétron, ou seja, aquele cara que comprovou e detectou a existência de uma partícula subatômica, no caso, o elétron, ok? A partir de então, a ciência não para. Ela começou a se esbarrar em alguns fatores que eram os fatores da radioatividade. Então, aqui está um pequeno histórico, né, de tudo que a gente já viu. Ó. Dalton, a ideia da teoria atômica de Dalton. A ampola de Crookes, que foi aquele experimento que, analisando os tubos de raios catódicos, comprovou a existência desses feixes de raios catódicos. Thomson descobre o elétron em 1897 e publica essa ideia em 1904. Okay? Para o terceiro modelo, a gente começa a entender os fenômenos da radioatividade. Os fenômenos da radioatividade já eram utilizados mesmo com os primeiros minerais, né, que continham urânio, só que o que era a radioatividade? Qual a relação dessa radioatividade com o modelo atômico? Qual a relação que eu vou ter de um átomo com radioatividade? Então, várias pesquisas foram feitas, então houve-se a necessidade da gente alterar o modelo atômico para explicar os fenômenos radioativos, tá? Então, a gente para por aqui. Na próxima aula, a gente começa a trabalhar o terceiro modelo atômico, que é chamado de modelo de Rutherford. Aí a gente vai entender um pouco sobre radioatividade também. Ok, pessoal? Beleza?